seletora dos movimentos possíveis. As equações de Maxwell são seletoras dos campos possíveis que existem na natureza. Qualquer campo eletromagnético que existe na natureza tem que satisfazer as equações de Maxwell. Não essas, as mais gerais, com as fontes, tá? Mas eu estou falando aqui sem fonte. No vácuo, eu não posso descrever qualquer coisa da minha cabeça do campo E e do campo D. Para que eles existam, aqueles que eu escrevi da minha cabeça, eles têm que satisfazer isso na vida. Bom. Então você só substitui lá e Oi? Substitui nas equações para ver se... Se eu perguntasse isso, falar, cara, verifica aí se esses campos podem existir. Aí você pegava, calculava o div e tal, falava, satisfaz. Esses caras satisfazem todas as equações, beleza. Esses caras satisfazem essas três, mas essa não satisfaz, essa não satisfaz. Não pode. Bom, então imagine o seguinte, que eu te dei um conjunto de um E1 e um B1 que satisfazem, tá bem? E te dê também um E2 e um B2 que também satisfazem. Ou seja, esses caras são soluções por hipótese. Logo, esse cara daqui, ó, também será a solução. A soma mesma coisa da corda vibrante, só que agora solução disso aqui é ter E e B para ter um Y e XT, tá legal? Bom, então a primeira coisa que tem que ficar impregnada aí no cérebro de vocês é: interferência tem a ver com superposto. Tá? Bom, soma de soluções é solução. Isso é o mais importante. Agora, um cara percebeu isso no início do século XIX. É um cara chamado Thomas Young. Acho que ele nasceu em 1773. Esse cara, eu falei na aula passada para vocês, ele era médico, físico, egiptólogo e assim, poliglota, como que ele falava mais de 10 idiomas, falava 14 idiomas. Esse cara, vocês devem conhecer, já devem ter ouvido falar do módulo de Young. O módulo de Young tem a ver com é o cada mola, né? Mas tem a ver com a teoria da elasticidade, né? A constante de proporcionalidade entre a tensão e o deslocamento provocado. Enfim, esse cara, ele tem estudos, como ele foi médico a vida toda, tem várias coisas em medicina, tem uma teoria de computação visual interessante, por aí vai. Pois bem, mas em 1801, esse cara fez um experimento, conhecido como experimento o Moisés tem um texto muito interessante, que eu acho que é um texto tirado de algum trabalho do Young, que ele descreve essa história da água chegando num canal. Então podia chegar a onda de um lado, a onda de outro, e ele conseguia visualizar que quando duas cristas chegavam juntas, elas se somavam. Quando chegava a crista com vale, naquele ponto ficava a água em repouso. E aí ele imaginou uma coisa semelhante para a luz, fez um experimento mostrando que somar porções de luz, usando um linguajar bem grosseiro, somar porções de luz, como ele viu a água sendo somada por diferentes ondas, podia provocar uma luz mais intensa ou escuridão. Então ele conseguiu ver franjas de interferência, claro, escuro, somando porções de luz, de fontes diferentes, mas com algumas características importantes. Então, vamos botar o texto, por falta de tempo aqui, mas valeria a pena no caderno até copiar um pedacinho do texto, que é muito bonito. Basicamente dizendo isso, que com a luz acontece algo
semelhante ao que acontece com a água, de modo que porções de luz somadas podem levar à escuridão. O experimento dele foi o seguinte: ele primeiro quis criar uma fonte multiforme. Já vamos entender por quê. Aqui está vindo luz solar, por exemplo. E o desenho está totalmente fora de escala, tá? Passando por esse pequeno orifício, aqui tem um anteparo com 2 orifícios, tá? Então, olha só, aqui tem um anteparo, que eu vou desenhar em azul, que tem 2 orifícios. Essa onda, quando bate aqui, ela abre assim, ela abre assim. Então, agora, se vocês tivessem 2 fontes multiformes gerando ondas e num outro anteparo, que é um anteparo de observação, um anteparo ó de observação, você pode analisar o que está acontecendo com o ponto P. Vocês poderiam me perguntar o seguinte: por que ele fez isso aqui? Ó? Ele fez isso aqui porque ele quer garantir uma coisa importante. Reparem que esses orifícios estão recebendo a onda de uma mesma fonte multiforme bem pequenininha. Então, você pode garantir que, tanto aqui quanto aqui, essas fontes estão em fase. Por que elas estão em fase? Esses arcos de círculo branco, eles são frentes de onda, certo? O que era mesmo uma frente de onda? Era o lugar geométrico dos pontos com a mesma fase. E com a mesma fase, o campo tem o mesmo valor, certo? Então ele está garantindo dessa forma que o que está chegando aqui e o que está chegando aqui vieram do mesmo lugar, bem pequenininho, para você garantir a relação de fase dessas 2 fontes. Se você não faz isso, o que está vindo do Sol, que chegou numa e chegou noutra, podem ser ondas que vieram de átomos diferentes, é uma coisa que não tem essa fase bem determinada. E para você conseguir interferência, é fundamental que essas fontes sejam, o pessoal chama de coerentes. Fontes coerentes é que tem que ter uma relação de fase muito bem estabelecida, senão bagunça tudo, você não vê interferência. Então o Yang, primeiro ele afuniou para gerar onda de uma única fonte. Agora ele tem a garantia de que nessas frentes aqui, todo mundo tem a mesma fase. Botando mais distante, isso aqui é praticamente uma onda plana, tá vendo? Então está chegando uma onda plana ali, cujo plano tem a mesma fase. Então agora ele tem uma fonte F1 e uma fonte F2, que são esses 2 orifícios, que emitem em fase. Quando sai uma crista, sai crista do outro. Quando sai vale, sai vale. De modo que, se eu pegar um ponto central C de central, crista chega com crista, vale chega com vale, concorda? Porque o caminho daqui para cá é o mesmo, e além do caminho ser o mesmo, elas estão em fase. Então aqui no ponto central você vai ter o quê? Claro ou escuro? Se fosse ondas do mar, tem crista com crista, vale com vale, crista com crista, vale com vale. Você tem uma oscilação grandona. Com a luz você vai ter oscilando, você vê na média a luz, a oscilação da luz é muito rápida, 10 a 14 Hz. Então você vê uma coisa média, então você vê um claro, porque tem oscilação de campo elétrico, magnético ali bem grande. Isso porque elas chegaram em fase.
se por algum motivo, essa chegar defasada de π, lembre-se que 2π é que dá o período dessas ondas harmônicas. Se uma delas chegar defasada de π, o que acontece nesse ponto central? O máximo não é mais o máximo, porque quando chega uma crista de uma, está chegando o vale da outra. Você teria o mínimo. Oi? Perdão, você teria o zero, mínimo da intensidade. O mínimo de intensidade é zero, porque a intensidade é algo quadrático. Certo? Então você teria escuridão. No caso da água, você teria repouso. Certo? E tem jeito de fazer esse cara daqui ficar defasado desse. Basta, por exemplo, e esse é o problema que eu estou pensando em botar na prova, ainda não decidi. Mas estou muito inclinado a fazer isso, porque eu não tenho muitas variações desse problema para botar na prova. A gente não vai ter tempo de estudar muita coisa. Se em vez das ondas chegarem assim, aqui eu já estou desenhando. Eu só desenhei isso pela primeira vez, tá bem? Foi assim que o Leandro fez. Mas está subentendido que você fez uma onda, que esses caras daqui têm uma fase bem determinada. Eles vieram de uma fontezinha lá, tá vendo? Em vez de mandar essa onda chegando assim, eu poderia mandá-la da seguinte forma, um pouquinho inclinada. O que vocês acham? Certo? Se em vez de chegar com incidência normal, ela chegar com uma incidência, um ângulo alfa, quando aqui está chegando a crista, pode ser que aqui esteja num vale. Nesse caso, no ponto central, o que eu vou ter? Vou ter escuridão. Certo? Então, não é um exercício difícil, porque, claro, a gente não fez conta ainda, vamos fazer as contas, mas tendo esse aqui na cabeça, resolver esse aqui é muito simples. Eu posso perguntar para vocês de quanto que eu devo girar para que aqui, em vez de ser o máximo, seja de intensidade, seja o mínimo, ou seja escuridão. Então você vai estirar de tal maneira que a diferença de percurso e tal provoque o máximo com o mínimo aqui. Eu não vou entrar em detalhe agora porque eu quero fazer algumas contas, mas depois eu vou botar um exercício desse tipo, numa lista que eu estou prometendo, mas que hoje eu vou mandar para vocês, uma lista bem curta, de 4 problemas ou 5, basicamente sobre coisas desse tipo aqui, tá certo? Mas o importante para agora é o seguinte, entender que esse é o chamado experimento. Na verdade, ele fez coisas difíceis. Isso aqui vocês devem estar percebendo como deve ter sido difícil. Eu mesmo já me perguntei isso várias vezes. Como o Leandro conseguiu fazer esse experimento? Porque verificar esses efeitos de interferência com luz é muito complicado. O cara fazer com uma agulhazinha no orifício, vai perdendo intensidade, deve ter sido muito, muito difícil. Mas foi o que ele verificou. Ele verificou aqui, olha, e repito, gente, está tudo fora de escala, viu? Esses desenhos estão totalmente fora de escala, porque do jeito que eu estou desenhando aqui, o meu lambda está muito próximo dessa distância. Na prática, o lambda é muito menor do que o D. O lambda é da ordem de meio micrômetro. Esses carinhas aqui são bem menores, são bem pequenininhos, da ordem de milímetros. São pequenos, mas são muito maiores do que o lambda. Tá? O lambda é metade de milésimo de milímetro. Essas coisas aqui são da ordem de milímetros, coisas do gênero, ok? Bom, então esse é o experimento de Young, que foi feito em 1801. O que ele verificou aqui foi algo assim, ó. Isso aqui, eu estou misturando desenhos, né? Aqui é um desenho como se eu estivesse reproduzindo um experimento. Aqui é como se fosse um gráfico de intensidade versus distância. Isso aqui seria
intensidade máxima. Então aqui seria franja clara. Então aqui estaria claro, aqui estaria escuro, aqui seria escuridão. Esse mínimozinho aqui. Às vezes, gente, o mínimo não chega a zero, vai depender de cada problema. Nesse problema aqui, como a intensidade que chega aqui e aqui é a mesma, tem uma onda plana que está chegando aqui, então essa interferência seria escuridão mesmo, tá certo? Então, no experimento de Young, vocês têm claro, escuro, claro, escuro, claro, escuro, a mesma coisa para cá, claro, escuro, claro, escuro, claro, escuro, tá certo? E esse desenho está fora de escala. Isso que está aqui, ó, eu vou chamar de distância D, essa distância aqui, o lambda sobre D, por hipótese, é muito menor do que isso. Então está fora de escala esse desenho. Bom, vamos seguir adiante. Estamos querendo ir para as contas. Só que onda eletromagnética é vetorial. Cara, somar onda vetorial é complicado. Então, a gente vai tentar fazer um modelinho mais simples. Nós vamos esquecer que as ondas eletromagnéticas são vetoriais. A gente vai fazer um modelo escalar para a luz. Eu sei que isso perde várias coisas, no entanto, como difração, interferência, são fenômenos ondulatórios que ocorrem em todos os tipos de onda, pelo menos a essência a gente pode pegar. Então, com simplicidade, faremos o modelo escalar para a luz. Ok? A essência não é perdida. Detalhes, é claro que quem quiser estudar mais profundamente, aí é outra coisa. Mas a gente vai fazer um modelinho escalar para a luz. Além disso, com simplicidade também, nós trabalharemos com ondas monocromáticas, ou seja, dependência harmônica com o tempo. É elevado a menos I ômega T. Eu vou usar a notação complexa também. Tá bom? Então, além disso, ondas monocromáticas. E na notação complexa, a gente tem então o seguinte. Na notação complexa, temos, olha só, é como se o meu campo elétrico fosse um escalar, não tem vetor em cima, eu vou meter um modelinho de escalar. Ele é real de um carinho, eu vou chamar de psi. E esse psi, ele é dado por um carinho que depende da posição, mas olha aqui a dependência do tempo. Monocromática. Certo? Então, oscila harmonicamente com o tempo. Maravilha. Agora, exemplos aqui. No caso de uma onda plana, quem seria esse cara aqui? Esse F seria um cara do tipo um E elevado a I escalar F, com alguma amplitude, poderia até ter uma defasagemzinha aqui. Então, se você coloca esse cara aqui dentro, isso cai na onda que a gente cansou de trabalhar já. É elevado a I escalar F menos ômega T mais o delta,
tá? E uma amplitude. Tá certo? Então, quando eu escrevo dessa forma, se for uma onda plana, eu tenho um cara desse tipo. Eu vou dizer como é que fica esse cara se for uma onda esférica. Tá bom? E lembrando que no fundo o que eu quero é real desse cara. Estou só fazendo um modelinho escalar para a luz e usando por simplicidade a notação complexa, coisa que eu já estou usando há muito tempo no curso. Bom, então olha só. Segundo exemplo aqui seria a onda esférica, tá? Que vai ser importante. Onda esférica. Dá para mostrar que na onda esférica a amplitude ela cai com um raio, com a distância até a frente de onda. Tá? Porque como a área cresce com o quadrado da distância, vai para 2, e a energia por área deve cair com R quadrado. Tá certo? E como a energia numa frente de onda é a mesma, a energia por área deve cair com um K ao quadrado. Tá? Que a área vai com R ao quadrado. Se eu multiplico energia por área, tem que cancelar e não ter dependência em R. Eu estou dizendo o seguinte: a energia de um dado pulso esférico, deixa uma pedra cair na água, ela é a mesma, só que ela está distribuída cada vez, no caso da onda na água, num perímetro maior. No caso da onda esférica, numa área maior. Como energia ou velocidade tem a ver com amplitude ao quadrado, significa que a amplitude cai com R. Então, numa onda esférica, você tem algo assim, ó. Isso aqui que é uma onda esférica. Pega esse cara, coloca aqui dentro, você tem KR menos ômega T. KR menos ômega T, um rascunho aqui, ó. KR menos ômega T. Está aqui, a fase está aqui, ó. Essa é a fase. Aí você fala, quais são as superfícies de fase constante? Olha, é isso aqui igual a uma constante. Igual a isso a uma constante. KR menos ômega T igual a uma constante. Isso é R, passa esse cara para cá. Ômega sobre K, T, mais uma constante linha aí. Caramba, o que é isso aqui, gente? Isso aqui, para cada T, R igual a constante, uma superfície esférica. À medida que o tempo passa, é uma superfície esférica com R cada vez maior. Então, isso daqui descreve, né, quando eu coloco esse cara aqui dentro, isso vai descrever uma onda esférica abrindo, saindo. Se eu trocasse o sinal aqui, seria uma onda esférica entrando, chegando. Tá certo? Aqui, se quiser, pode botar uma fasezinha, não tem problema nenhum. Então, onda plana, nós já havíamos estudado. Onda esférica, nós nunca havíamos estudado. Porém, eu já disse que o nome, se é esférica, elíptica, cilíndrica ou plana, está ligado com o fato de a frente de onda ser esférica, elíptica, cilíndrica ou plana. E o que é a frente de onda? É a superfície de fase constante. Fase constante nesse cara dá uma superfície esférica, que cada instante está em algum lugar. Por isso que isso é uma onda esférica. A novidade para vocês foi ter um Rzinho aqui embaixo. Tá? Mas isso eu estou dando uma informação para vocês. Eu dei um argumento físico de conservação de energia. A energia no pulso luminoso esférico, por uma onda que está sendo emitida esférica, cada frente de onda ela é a mesma. É a que foi criada lá pela fonte. Só que ela vai se espalhando cada vez mais numa superfície maior, numa superfície de área maior. Cresce com R2. Intensidade de energia por área, tá? Então, realmente, a intensidade vai com a amplitude ao quadrado, a amplitude tem que ser inversa de R, para quando você quadrar, ficar R quadrado embaixo, para quando multiplicar por R2 da área, você ter uma mesma energia em cada frente de onda esférica. Mas, você pode mostrar também matematicamente que esse cara, ou esse, é que satisfaz a equação de onda com simetria esférica. Você pode mostrar isso. Para a gente aqui, eu estou dando como informação que essa amplitude cai.
Mas isso não vai afetar em nada nossos cálculos, porque a gente vai fazer uma aproximação. Bom, então, nosso modelinho é um modelo escalar. É como se o campo elétrico fosse dado por um campo escalar, que é real, e um carinha complexo, só para facilitar a nossa vida. Como é que fica a intensidade desse modelinho? Ora, a intensidade desse modelinho fica da seguinte maneira. Isso facilita muito a nossa vida. O que seria a intensidade? A intensidade não era módulo de vetor de Ponte? Da média do vetor de Ponte? O vetor de Ponte era 1 sobre U0 é vetor B, certo? O B era E sobre C, em termos de amplitude. Então, basicamente, seria algo assim, ó. E2, E vezes E sobre C, 1 sobre V0. Só que a intensidade é média. Média temporal. E a média temporal, gente, seria isso aqui, ó. Então, a nossa intensidade seria 1 sobre V0C dessa média temporal. Essa média temporal é real de psi, o valor médio. Tá? Só que tem um resultado muito simples, que acho que está demonstrado na apostila, mas que é o seguinte, vou botar aqui como observação. Se duas funções do tempo, tá, forem escritas, tiverem a mesma dependência temporal, harmônica, com a mesma frequência, pegam duas funções genéricas do tempo, e esses caras podem até ser complexos também, viu? Pode-se mostrar o seguinte, que se vocês quiserem fazer a média de real de F com real de G, pode se mostrar, tá? É muito simples, só que gasta várias linhas, mas é muito simples. Pode se mostrar que isso que está aí, essa média é um meio de real do F estrela G. Então, quem tem mesmo a dependência temporal harmônica, tomar a média do real de um vezes o real do outro é meio de real desse produto. Vamos aplicar isso aqui, gente. Real de um cara, real de um cara. Média temporal. Eles tenderam a dependência temporal que é o próprio psi. Então, isso que está aqui daria, por esse resultado, daria meio de real de quem? Psi estrela vezes psi. Caramba, psi estrela vezes psi é igual a psi quadrado. Conjugado, o número complexo vezes o complexo conjugado. E módulo de psi quadrado é um número real. Então, isso aqui é meio do módulo psi ao quadrado. Ou seja, tudo que eu quero dizer é que nesse modelinho, usando a notação complexa, calcular a intensidade, esse desenho eu vou deixar, calcular a intensidade significa calcular